Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E o nosso convidado de hoje é o jornalista Adib Muanes Júnior. Obrigado, Adib. Isso porque nós vamos falar dos 32 anos da Rede Globo em Rio Preto. Rede Globo que começou como Rede Globo Noroeste Paulista em 1986. E o Adib, que foi o primeiro editor dessa emissora que hoje é a TV Tem. E nós vamos contar a história, claro, e o Fernando trouxe muito material aí para a gente ilustrar esse programa, né, Fernando? O que você trouxe, o que nós vamos ver daqui a pouquinho, antes do Adib falar com a gente? Tem os primeiros âncoras, né? Roberto Toledo e João Roberto Curti, eles tremiam no ar, né? Porque era uma responsabilidade. Eu vou contar uma historinha só para deixar bem, depois a vontade para o Adibinho. A cidade, esquece o século XIX, né? No século XIX não existia fotografia, não existia cinema, não existia nada, então era boca a boca e registros para te falar como é que transformava a cidade. A gente não sabe. Até hoje não se sabe como é que era a casa do João Bernardino, não tem foto, não tem nada, tem um desenho, né? Quando virou depois para o século XX, a fotografia que ficou até 1986 praticamente registrando as mudanças arquitetônicas, sociais, políticas da cidade. Ficou na mão dos fotógrafos. Raramente tinha imagem, por quê? Nós tivemos a Cometa Filmes, que fazia um cine-jornal mensal, que era notícias Rio Preto em revista, quer dizer, ele fazia cidade, produzia, que era muito caro, então jogava antes do cinema uma vez por mês. Olha só, eu ficava passando o mês inteiro. Então era só esse registro que tinha. Depois da Cometa Filmes, nós fomos ter aqui o quê? A chegada das afiliadas da cidade. Não, tivemos ainda, em 70 e pouco, a TV Rio Preto, Canal 8, né, que era junto com a TV Record, que tinha um jornal semanal também, que só jogava imagem, não tinha link, não tinha nada, só imagem. Nós temos isso aí, inclusive, inédito para mostrar. Então, depois, os outros fotógrafos que registraram toda a transformação da cidade. Então, a chegada dessas afiliadas foi uma importância muito grande. Nós começamos a ter produções diárias de matérias. E chegou junto com uma enchente, hein, no Antunes, que foi terrível. Bom, Adib, conta pra gente como é que foi a montagem da TV Noroeste, quais eram as dificuldades, que mudou de lá para cá nas TVs? Bom, em primeiro lugar, uma saudação aos telespectadores da TV Câmara, ao Documento Rio Preto. Obrigado, Alexandre, pelo convite. É uma alegria estar do lado do Fernando Marques, que é um verdadeiro batalhador pela memória e pela preservação histórica da cidade. É uma honra para mim. Bom, a instalação da Globo aqui em Rio Preto, ela obedeceu a um processo de regionalização do telejornalismo. Só para contextualizar, em 1985, houve o início da redemocratização do país depois do regime militar. Desde 84, a Rede Globo de televisão havia decidido regionalizar o jornalismo, o que se convencionou chamar de telejornalismo comunitário, que sobrevive até hoje e cada vez mais. Eu acho que a tendência é essa, a regionalização da televisão. Então, houve a inauguração de várias emissoras no interior de São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado onde a Globo resolveu expandir o seu jornalismo. O pontapé inicial foi dado em Bauru, com a aquisição do antigo Canal 2 e com a inauguração em outubro de 84 da TV Globo Oeste Paulista, com sede em Bauru e com sucursais em Rio Preto, Marília, Presidente Prudente. Eu entrei lá, eu estava trabalhando em Bauru. Eu trabalhava aqui na Folha de Rio Preto, que não existe mais, e aí eu fui lá para a Globo de Bauru. 2 anos depois, em 86, naturalmente, o caminho seria inaugurar em Rio Preto, uma das maiores cidades do interior de São Paulo e do país.
Então, inaugurou-se no dia 21 de abril de 1986 a Rede Globo Noroeste Paulista, com sede em Rio Preto e com sucursal em Araçatuba. Para chegar nisso, houve um processo muito intenso de montagem, de contratação, porque a Globo chegou com todo o seu poderio, né? A líder de audiência, naquela época, inconteste, não é? Equipamentos... E era só isso que eu perguntei, já era beta? O que era? Esse comecinho, só pra gente... que era? Naquela época a gente pegou o final do filme e começo da fita Umatic. Ah, Umatic. Não chegou a ser película, então, né? Já era... Não, já era Umatic. Eram fitas, né? Eram equipamentos imensos. Hoje é quase inimaginável para quem consegue fazer uma transmissão ao vivo. Um celular, né? Celular, é inimaginável você trabalhar com equipamento enorme, grande mesmo, que ocupava um baita de um espaço, né? Então a Globo chegou aqui trazendo toda a sua capacidade técnica, a sua audiência e um modelo, um padrão de telejornalismo que foi implantado aqui. Todos de fora? Não necessariamente. Aí é uma questão muito importante. A regionalização do jornalismo, esse processo abriu as portas do mercado de trabalho para profissionais do interior. Isso foi, na minha opinião, o grande benefício, um dos grandes benefícios dessa regionalização. Você abriu as portas para o mercado de trabalho para profissionais de primeira qualidade, como, por exemplo, o José Luiz Rey, o Mário Soler, o Wilson Guilherme, o Ignaldo Amaral, Sérgio Santos, Márcia Gonçalves, enfim... Você tem aí, Ivan Rodrigues, o primeiro editor regional. Acho que o Osmir já estava também, Osmir. Enfim, todos os meus queridos companheiros que até hoje estão lá, me desculpem até pela omissão de algum nome, mas foi isso. Muita gente de fora, quer dizer, principalmente a parte operacional, veio de fora, Rio e São Paulo. Mas o jornalismo, a edição de imagem, a produção, tudo gerado aqui. O repórter... com profissionais da cidade, não é? E também profissionais recém-formados que tiveram aqui a sua primeira chance de trabalho, não é? A Adriana Ramos, por exemplo, que foi repórter, já tinha uma certa experiência em Campinas, mas veio se desenvolver aqui. Marisa Morim, Rosa Maria Abrão, uma grande companheira. O Colombo dessa época? O Colombo não, o Colombo entrou pouco depois. O José Luiz Colombo entrou um pouco depois. Marilise, né? Como é que chamava? A Margarise, que hoje mora nos Estados Unidos. É o que nós temos hoje, que é Margarise. A Margarise Correia. Aquela Kelly Varrasquim também bem depois, veio né? Depois. Então, esse primeiro time foi comandado pelo Ivan Rodrigues, que era o editor regional. Eu era o chefe de reportagem. Vacari era quem? O diretor executivo era o Nelson Vacari. Sim. O editor regional do jornalismo, o Ivan Rodrigues. O chefe de redação, o Edevigens, o Ed, que hoje mora no Rio. O chefe de reportagem, eu. Esse foi o primeiro tá lá nos créditos, nós vamos ver daqui a pouco, vocês vão ver aí. Esse foi o primeiro time que mudou 2 anos depois, quando o Ivan foi embora, aí eu assumi a editoria regional em 1988, né? Então, o início foi assim, muita gente de fora, com mais experiência em televisão, para montar a estrutura, que não era fácil, muito fio, muito cabo, muito equipamento, equipamentos pesados, né? Precisava de muito espaço. E já era ali na rodovia, já sempre foi ali. Lá. Sempre foi. E era Globo, não era afiliada, não. Era... Globo. Era inclusive, pertencia à família Marinho, né? Ao contrário, por exemplo, da EPTV de Campinas, que já pertence à família Bonifácio, né? Então, nós começamos a chamar... Coutinho, né? Isso. Coutinho. Nós começamos a chamar
os profissionais da cidade. Vamos ver que então, era gente, natural. Toledo na bancada, não vi Vamos ver. Toledo na bancada, o Curte, Roberto Toledo, João Roberto Saudoso, João Roberto Curte. E a Margarida falou, ela me procurou, muitos repórteres me procuram lá, aí falaram assim, quanto fica para tal as fitas? Eu falei, olha, o preço é o seguinte, vamos fazer um escambo. Eu digitalizo para você, mas você me dá autorização para usar isso, porque isso é maravilhoso. Elas, claro, quero que mostre. Então nós vamos poder mostrar, graças a isso, a gente digitalizar e ficar com esse acervo, que agora a gente vai ter na TV Câmara também. Vamos ver, Pedro, nós temos trechos aí maravilhosos. É um trecho longo, a gente vai editar alguns trechos, né, para caber aqui no programa e a gente volta na sequência depois de conferir as imagens aí. Uai, Tchê, Oxente. Quem foi visitar o Teatro Municipal de Rio Preto por esses dias vai ouvir tudo isso. O Festival de Teatro Amador reúne num mesmo espaço gente do Brasil inteiro. Este corredor virou um ponto de encontro de gente de todo o Brasil. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, 120 pessoas já estão alojadas aqui no terceiro dia de festival. Os atores ocupam todos os espaços, descansando pelos quartos ou acabando o cenário da peça. Um toque no visual e no violão. Afinal, beleza e música não podem faltar. Roupa do ator se mistura com o figurino do personagem. E no meio dessa mistura, a troca de papos, risos e conhecimento. Vamos vir da Paraíba pra cá. É bom, é sacrificante, dói tanta costa, né? Mas vale a pena, sim. Isso é muito bom, é muito revigorante para o fazer teatral da gente. E sempre aparece alguém que aproveita para pedir aquele objeto de cena que não deu para trazer na bagagem. Qualquer peça em gás neon, um material de ator em gás neon, qualquer coisa que pudesse complementar o nosso cenário. Quem não está no alojamento está nos debates. Depois de cada espetáculo, atores, diretores e comissão julgadora se reúnem para avaliar o trabalho do grupo. Está bem heterogêneo, está bem modificado, digamos assim, de um espetáculo para o outro, o espírito de criação que o grupo adotou. A história do rádio de Rio Preto. Para comemorar o Dia do Radialista, aconteceu ontem à noite no Hotel Nacional o primeiro encontro com os pioneiros do rádio da cidade. O encontro foi organizado pela Rádio Independência. Quando se vai a um encontro chamado Esta Noite se Improvisa, pode-se esperar tudo. Ainda mais quando estão reunidos mais de 50 profissionais do rádio sob a cumplicidade do microfone Jacaré, o mais antigo em transmissões radiofônicas. Os radialistas reviveram toda a história e as figuras marcantes do rádio de Rio Preto. Essas pessoas dedicaram grande parte da vida às 8 emissoras da cidade e há muitas que já não existem, como a PRB8, a pioneira em 1935. Naquela época, todos os programas eram ao vivo e ganhavam o maior público à noite, com muita música mesclada de literatura. Radialistas lembraram desde as transmissões de velórios e batizados de avião até os disputados programas de auditório. A base de tudo era a improvisação, onde o radialista driblava a falta de recursos. Como é que se narra aí um fato que marcou a sua carreira? O que seria? Isso aconteceu comigo. Eu fui transmitir uma partida de futebol e haviam me dito que eu deveria fazer um lance na frente. E foi um escanteio a favor do América e ia bater um ponta esquerda chamado Urias. E eu narrei o lance na frente. Eu disse, vai bater Urias pela ponta esquerda. Bateu! E ele não tinha batido, a bola escorregou. Eu não tinha o que falar, gritei assim, saltam vários jogadores, continuam saltando. E eles estão saltando até hoje. O show da Xuxa no estádio Rio Pretão está confirmado para as 5 da tarde de amanhã. Os ingressos estão sendo vendidos a 130 e 200 cruzados. A cantora chega hoje. Sob os poderes de Grayskull e a proteção de He-Man, a rainha dos baixinhos vai aterrissar no palco que está sendo armado há 2 dias no Rio Pretão. A produção do show espera mais de 8.000 crianças de toda a região. Em Rio Preto, a expectativa é grande. Os produtos da Xuxa tomam conta das lojas. A boneca foi a mais vendida no Dia das Crianças. E só o segundo show da Xuxa já vendeu quase 5 milhões de cópias. Xuxa vai chegar às 9 horas da noite no aeroporto de Rio Preto. De lá, ela vem para o hotel onde já está quase tudo preparado para receber toda a produção do show. Ao invés da suíte executiva, ela preferiu este apartamento aqui, para poder ficar perto das crianças que vão participar do show.
Vem muita gente com ela? Nós estamos com 25 apartamentos reservados. Os apaixonados pela cantora estão em todos os lugares. Na creche Amor, em Rio Preto, eles são mais de 60. Só que a grande maioria não vai poder assistir o show. Na casa desses baixinhos, a renda familiar não chega a 2 salários mínimos. A gente tem esperança que eles ainda vão assistir o show, quem sabe haverá alguma doação. Em Rio Preto, mais de 3.000 pessoas lotaram ontem à noite o ginásio do Palestra para ver o roqueiro Lobão. Fumaça perfumada no ar, 160 spots luz, 10 toneladas de equipamentos de som e mais de 3.000 fiéis admiradores esperavam pelo roqueiro da vida bandida. Será que eu sou uma figura quimérica do Lobo Mal? Fugir de uma história em quadrinho, alguma coisa parecida. Lobão cantou músicas do último disco Vida Bandida e sucessos do ano passado. Conversou muito com o público e lembrou os músicos com quem ele já tocou, como Arnaldo Batista, dos Mutantes. O que você acha do rock hoje, que se faz no Brasil? Não sei, viu? Eu sou uma pessoa suspeita para falar, mas eu acho que ainda estamos num período de assimilação de cultura de rock and roll e então existe a necessidade de uma formação de estilo. O show agitou gente de todas as idades, aguçou a identificação do público. Cada um curtia a sua maneira, sempre sob a vigilância da Polícia Militar, que montou um forte esquema de segurança. Muitos garotos foram colocados para fora. Segundo um tenente da PM, eles estavam com maconha, clorofórmio e lança-perfume, mas ninguém foi detido. No palco, Lobão falava de juventude, sexo, nova Constituição e dava uma canja na bateria. O roubo de um avião em Catanduva. O aparelho foi roubado esta madrugada e só tinha combustível para 1 hora de voo. Até agora a polícia não tem pista nenhuma dos ladrões. Os hangares do Aeroclube de Catanduva têm capacidade para 30 aviões. Mas quando o movimento ultrapassa esse número, os aviões ficam estacionados no pátio do Aeroclube. É o caso do avião roubado. O avião é igual a este, modelo minuano, prefixo PT-EKF, com capacidade para 6 passageiros, podendo custar até 3 milhões de cruzados. O avião estava estacionado neste local há 4 dias, amarrado com cordas como essa daqui. Os ladrões desamarraram a corda, empurraram o avião até o final do pátio e decolaram. Como é que os ladrões conseguiram dar partido no avião? Olha, é difícil de fazer qualquer afirmativa. Podem ter feito uma ligação direta, que é o mais presumível. Não falta segurança para os aviões que ficam estacionados aqui no pátio? Poderíamos admitir uma falta de segurança, mas em função de uma situação totalmente nova no cenário brasileiro. Não é hábito, não é costume se roubar aviões no Brasil. Estamos investigando, fazem de investigação, que eu ainda não posso dizer quem são os ladrões, mas estamos investigando. Eles são daqui de Catanduva mesmo? Também não posso dizer isso, acredito que não. Uma lei proposta na Câmara de Rio Preto exige que o feirante faça a propaganda em tom natural de voz. Com isso, a propaganda que é a alma do negócio não vai poder ser feita no grito. A Câmara Municipal de Rio Preto tem 17 vereadores que fazem uma sessão por semana. Nos últimos meses, eles têm discutido projetos que são, no mínimo, curiosos, como proibir folhinhas de mulheres nuas em oficinas mecânicas, obrigar os riopretenses a acabar com as formigas dos quintais, proibir a exibição de cartazes de filmes eróticos ao público, ou ainda determinar o uso de letras maiúsculas nos nomes dos vereadores toda vez que uma lei for publicada. O último projeto é sobre o timbre de voz dos feirantes. A feira, além de um forte ponto de comércio, é um lugar conhecido pela maneira espontânea dos feirantes venderem seus produtos. Mas em Rio Preto, uma lei aprovada no ano passado limitou essa espontaneidade, proibindo os feirantes de apregoarem em voz alta. Em toda a feira, a única barraca onde os produtos estão sendo apregoados bem ao estilo do feirante é essa barraca aqui, a Barraca do Moraes, o mundo encantado dos ovos. O mundo encantado, o mundo colorido dos ovos é aqui na Barraca do Moraes. Com esse jeito todo especial, seu Moraes já chegou a vender num só dia 26 mil ovos. O que a senhora acha dessa maneira desse feirante vender os ovos? Eu acho ótimo. O vereador Fuad Elias entrou com um projeto para que os feirantes voltem
voltem a apregoar, só que no timbre natural de voz. O projeto está em deliberação, vai à primeira discussão. Se aprovado em primeira, será discutido na parte do mérito e segunda votação. Eu acho como deve ser aprovado, porque nós estamos na feira há praticamente 2 meses. E o sol que nós já tivemos, já recebemos troféus, já recebemos chuteira de ouro em 2 meses, é brincadeira. Propaganda é a alma do negócio. Se não tiver propaganda, ninguém está sabendo. Só de passar aí assim, não é muito importante. O importante é falar ao vivo. Venceu o convênio do Asilo de Engenheiro Schmidt com a Secretaria da Promoção Social. Foram encontradas irregularidades no asilo e o convênio pode não ser renovado. O Asilo de Engenheiro Schmidt tem 250 internos e é o maior do interior do estado. Muitos desses idosos não podem sair da cama por problemas de saúde. Quem pode, ajuda na limpeza ou faz trabalhos manuais. Mas a maioria fica espalhada pelo pátio, dormindo ou esperando o tempo passar. Quem são essas bonecas para a senhora? Representa meus filhos, né? Onde eles estão? Estão internados, mas está longe, já tão grande já. Será que já casou já? Nem sei deles mais. Por que a senhora não mora mais com a família da senhora? Porque eu não me dou com a família. Porque eles não gostam de mim. E a senhora gosta daqui? Adoro. A senhora gosta de morar aqui no asilo? Não, estou esperando para ir para casa. O meu filho vai chegar para levar. Além dos idosos, o asilo tem cerca de 50 internos jovens que têm problemas de saúde e foram rejeitados pela família, ou ainda não têm condição de se sustentar. É o caso do Estevão, que fabrica e conserta violão e cavaquinho. O asilo também dá assistência médica aos internos, mas não há ambulatório e o quadro de pessoal é insuficiente. Só 3 médicos e 5 enfermeiros que se revezam. O refeitório está desativado e a comida é servida nos próprios quartos. Os banheiros estão em condições precárias. Neste, só tem 3 chuveiros para 90 pessoas. E se tivesse a colaboração da população, né, a gente teria condições de colaborar mais, né, além da verba que a gente recebe da Secretaria da Promoção Social. Constatamos aí uma série de irregularidades. Agora, é claro, eu gostaria de deixar bem frisado que o importante são as pessoas que estão aí dentro. De uma forma ou de outra estão sendo atendidas e a Secretaria da Promoção Social ajuda financeiramente a entidade e nós não podemos cortar essa ajuda financeira porque ela é imprescindível. A arte sacra brasileira é registrada por um dos seus maiores representantes, Benedito Calixto. Há 62 anos, os profetas e apóstolos retratados pelo pintor decoram a Igreja São Domingos de Catanduva. A Igreja São Domingos começou a ser construída em 1919, mas foi em 1923 que Benedito Calixto foi para Catanduva e deixou um pouco da arte sacra brasileira registrada em 16 telas. São momentos de meditação dos apóstolos e profetas. São Pedro na pedra, que simboliza a igreja, e Santo André martirizado numa cruz por causa da fé. Os profetas Elias e Ezequiel pregando a devoção em Deus. O padroeiro São Domingos ganhou um maior espaço no trabalho de Calixto. Ele está numa tela imensa no teto da igreja com os escritos em latim: Ora pro nobis sancti dominiti, rogai por nós, São Domingos. Todas as telas de Benedito Calixto foram tombadas pelo Patrimônio Histórico em 1968, inclusive aquela que ele presenteou o Monsenhor Albino, o vigário da Igreja São Domingos na época. Este autorretrato, uma das obras mais raras do pintor. Ela nunca esteve em nenhuma exposição. A visão que o Benedito Calixto tinha dos apóstolos é fiel à Igreja? O Benedito Calixto, ele deve ter usado para suas pinturas algum santinho da época de 1923 a 25, em que ele retratou, então, aquilo que os profetas, ou melhor, que os apóstolos fizeram ou faziam na época da sua pregação. Ou seja, eram os pregadores da palavra de Deus que aprenderam com Jesus Cristo. Para alguns, a primavera sempre traz novas esperanças. A primavera chegou e o artista Jocelino Soares guardou para a primavera uma exposição com 32 trabalhos. E quem quiser ver a primavera do pintor, é só comparecer no Automóvel Clube de Rio Preto até sexta-feira.
Pequenos traços, riscos e círculos compõem a preparação para a primavera de Juscelino. Figuras que atravessam barreiras e param diante de novos obstáculos. Olhos de aceitação. O comodismo do homem diante de um mundo nebuloso que ainda está por vir. Claro e escuro se fundem, desenhando a esperança velha do homem acomodado. Juscelino já expôs em vários estados do Brasil, Europa e Estados Unidos. Nessas exposições, ele usava só o preto e branco. Agora, as cores começam a aparecer, enquanto o artista se guarda para quando a primavera chegar. Por que a sua primavera não tem esse contexto aqui, esse verde, esse colorido, que normalmente é o que faz a primavera? Olha, é uma primavera muito particular, né? Porque eu acho que essa primavera que está começando não vai ser aquela primavera esperada por todo mundo, né? A primavera está um tanto triste para todos nós. O que é que você espera dessa primavera? Olha, a única coisa que eu espero dela é que será florida, nada mais que isso. Para todo mundo? Para todo mundo, porque eu retrato nos meus trabalhos, né? O que está acontecendo é o momento atual. E o momento atual realmente não há primavera que resista, né? Boa tarde para você. Quando entra setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou, juntos outra vez já sonhamos juntos. Legal, gente, estamos de volta. Conferimos aí o primeiro trecho dessas imagens da Rede Globo Noroeste Paulista, que começou a sua operação em Rio Preto em 1986. E está com a gente aqui hoje o Adib Muanes Júnior, jornalista que estava desde o começo lá, ajudou na montagem. A gente viu ali o Toledo, Bom Dia Nascimento. Você queria contar essa história? Foi porque a inauguração foi em abril, mas em janeiro já estava todo mundo contratado e todo mundo não é? Trabalhando. E era numa tensão realmente grande, porque a responsabilidade era muito grande. Como eu disse, era a maior televisão do país, chegando aqui na cidade. Muita gente não tinha experiência de televisão, quer dizer, teve que aprender mesmo com o carro andando. Ninguém tinha experiência em TV, né? Não tinha TV, né? Eu já trabalhava na TV Globo Oeste, eu tinha alguma experiência pequena, né? Os meus companheiros daqui de Rio Preto não tinham experiência de TV, mas eram jornalistas de primeira qualidade. Então, aprender, entre aspas, televisão foi muito fácil, né? Como é que o José Luiz Reis, o Mário Soler, você não... E você falou um negócio de janeiro, foi importante... Não precisa ensinar nada para eles. Para esclarecer uma coisa, olha só, você falou que em janeiro já estava, mas só em abril que entrou. Em março, aniversário de Rio Preto de 86, deu a maior enchente da história da cidade e que não foi feito por Rio Preto. Foi feito pelo Jornal Nacional, não usou os profissionais, então agora está explicado o porquê disso, né? Desse buraco. Mas antes de continuar essa coisa, vamos falar um pouquinho do Adib, uma coisa só dizer. Eu vou fazer uma pergunta para você que você tem que responder isso pra gente. Como é que era? Porque veja bem, é igual o Edinho foi jogar bola, filho do Pelé, né? Como é que era sair dessa coisa, ser filho do Adib Muanes, um jornalista, o cara que é o testemunho ocular da história, e se você fosse pro rádio, você estava morto, né? Porque como é que faz? Acho que eu não fui pro rádio por causa disso, né? Além da minha timidez. Eu acho que o meu pai já tinha feito tudo no rádio. Então, assim, eu fui naturalmente para a televisão, eu descobri a televisão e me apaixonei por televisão, porque eu trabalhava em jornal impresso. Sim. Né? E quando eu entrei em televisão, eu nunca mais saí. Eu me apaixonei pelo veículo. Né? Então, para mim sempre foi uma honra ser filho do Adib. Né? Carregar... assim, levar o nome, né, de um cara respeitado, né, um cara competente, um cara que fez história, Papa, né? Que tem um nome, né? Filho e sobrinho, né? Porque a gente tinha o César também, que era o Rubens, né? Enfim. Então, a gente pode falar que é da família também, né? Que é o Alexandre Macedo, que é o pioneiro no ar em Rio Preto. Esse sim, o que veio do rádio, foi o primeiro jornal da cidade, ele curte a Ana Maria Braga. Então, o Alexandre foi o pioneiro nisso também. Era praticamente um tio seu, né, o Alexandre? Né? Claro.
Era um irmão, meu pai, nossa, era da família, né? Então, a gente começou esse processo de implantação até que chegou o dia. E o dia começava com o Bom Dia São Paulo, naquela época apresentado pelo Carlos Nascimento. Isso. E o nosso primeiro apresentador, o querido amigo Roberto Toledo, que foi a primeira voz da TV Globo aqui em Rio Preto, dando a saudação ao Nascimento, que chamou o link, não é? Algo como está sendo inaugurada a TV Globo Noroeste Paulista em São José do Rio Preto, vamos ao vivo com o Roberto Toledo. Bom dia, Toledo. E aí o Toledo entra. Bom dia, Carlos Nascimento. Essa frase a gente até hoje lembra, né? Com muita saudade, porque foi um momento em que, enfim, a bola está rolando, né? Agora o jogo começou para valer, né? E a importância disso tudo para não só para o mercado de trabalho dos jornalistas, mas para os publicitários, para os técnicos, não é? Sim. Para o mercado publicitário da região, que pôde anunciar num veículo de grande audiência, de grande abrangência, né? Cuidávamos mais de 140 cidades da região noroeste. É basicamente o que é hoje, né? 144 a TV tem. Mudou pouca coisa ao longo desses anos, eu acho que entraram umas 3, 4, 5 cidades, né, na área de cobertura, mas o número é mais ou menos esse. Sim. Quer dizer, já era uma coisa grande, né? Então, eu acho que a grande contribuição naquele momento para a Globo foi a demonstração de que é importante você ter um jornalismo que fale para a cidade, que fale para a região, não é? E que expanda o mercado de trabalho dentro da legislação, respeitando-se piso salarial, registro, pagamento em dia, o que naquela época não era tão comum assim. Apenas empresas maiores é que conseguiam manter esse padrão de contratação salarial, enfim. Tudo certinho, né? Pode ir, Bico. Não, só uma coisinha que lembrei, que é importantíssimo dizer. Ela entrou nesse período e foi um período que ia cobrir um buraco que esse é um dos maiores pecados da história que existe aqui. Não tem isso, para falar isso aí, eu fico até só de lembrar a gente fica maluco, porque justamente nesse período a TV Record fez uma transição para evangélico. Chegou o pastor exatamente aqui e jogou fora todas as fitas que tinha da TV Rio Preto, Canal 8, jogaram fora os Jogos do América, do Rio Preto, os programas de televisão. Crime contra a memória. Crime contra a memória. Então, crime contra a memória. Um crime. Um desrespeito ao trabalho de muitos profissionais que fizeram aquele trabalho lá. Por isso que eu acho importante essas fitas, que a gente resgatar esses links, essas coisas, que nós estamos falando de não só do que está na frente, o que está por trás. A história de Rio Preto está nas tuas mãos. Não, da nossa. As pessoas e do documento Rio Preto que resgata e mantém essa memória viva da cidade. Estamos chegando em 100 programas. Daí a importância também da TV Câmara. Aliás, o Adib é um dos primeiros também diretores aqui da TV, né, Adib? Muito orgulho. Segundo, né? Com muita honra. Qual que era a grade da programação na época? Qual era o espaço que o local tinha na Nacional e qual era o foco do jornalismo? Perfeito. Alexandre, a Globo chegou com o chamado padrão Globo de qualidade. Naquela época, o comando era do Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que na minha humilde opinião, ainda é a pessoa que mais entende de televisão do Brasil. No Brasil. Na minha opinião, ainda é o cara... Bom, ele que levou a Globo a ser o que é hoje. Exatamente. Foi ele que inventou essa fórmula de sanduíche. Você colocar uma novela, um jornal, uma novela, que está no ar até hoje, liderando a audiência. É claro que a concorrência... Essa eu não sabia. É a designação que fala? Sanduíche? Olha vocês estão aprendendo em casa. Você põe uma novela, um jornal, que é o pão, o jornal é recheia e a outra novela é outro pedaço do pão. Bacana essa. Boa. Tanto que até hoje é assim, né? Tem uma novela, o jornal regional, depois outra novela, o jornal nacional e depois outra novela, né? Então, havia esse padrão de qualidade que era muito rigoroso. Padrão de qualidade, principalmente do ponto de vista técnico. Naquela época, como eu disse, era fita. Se a fita apresentasse algum problema técnico que comprometesse a imagem, essa reportagem estava condenada. Ela não Qualquer coisinha tirava, caía o material, né?
Era basicamente o jornal, né? Porque tinha o jornal de manhã, depois na hora do almoço o jornal, né? Então, isso. A nossa grade naquela época era o Jornal do Meio-Dia mais o Globo Esporte. O jornal era apresentado pelo Toledo, Globo Esporte pelo João Roberto Curti, saudoso. Saudoso, é. E à noite o Pedro Zeballos. E depois, era o das 7 da noite. Posteriormente teve o Globo Comunidade. Isso. Depois houve um... Aí foi ampliando, Aí foi ampliando o espaço regional. Abriu-se o Globo Comunidade, depois a palavra é sua. Domingo às 7 da manhã. Domingo às 7 da manhã, que era gravado, né? Sim. E com as participações nos jornais de rede. Quando havia algum assunto de interesse nacional, produzíamos a reportagem né? E a gente mandava para São Paulo, para o Rio, e eles veiculavam nacionalmente. Então, basicamente, a grade era essa. Programação nacional, jornalismo regional, programação nacional e à noite jornalismo regional novamente. Depois veio a terceira edição. É verdade, terceira edição. Que era 11h30 da noite, meia-noite, dependendo do filme. Sim. Né? Então tínhamos 3 edições de jornalismo com o esporte. Eram 4 produtos que a gente tinha que sob nossa responsabilidade aqui. Legal. Ô Adib, você lembra, já estamos caminhando aqui para o final, você lembra do assunto de mais impacto na tua época, na tua passagem? Naquela época era a redemocratização do país e a inflação. Economia. Era a pauta diária. Era a pauta diária, porque muita água correu, né, por baixo dessa ponte aí, 32 anos, mas os problemas do Brasil eram, naquela época, o processo de redemocratização, né? Com a morte do Tancredo, a ascensão do Sarney. Sim. E inflação, que era uma coisa horrível, uma coisa... E de repercussão nacional, você lembra alguma coisa de Rio Preto aqui, que teve... A queda dos prédios? A queda dos prédios, sim, que a gente já tratou aqui, né? As enchentes, a queda dos prédios. O setor agropecuário chamava muita atenção naquela época por conta da laranja, do gado e do café. Naquela época a cultura da cana ainda era incipiente, certo? Não havia... Era laranja, né? Laranja era mais laranja. Sim. A morte dos 3 investigadores. Sim. Os investigadores de polícia que foram mortos, né? Mas basicamente a atenção se voltava para Rio Preto. Era uma cidade em desenvolvimento, estava crescendo muito rapidamente pela força do dinheiro da laranja, da agropecuária, né? Basicamente. Então os assuntos eram mais ligados à economia mesmo. E as enchentes. Quando chovia aqui, enchia. Era uma legal. Tragédia. Uma das últimas é terrível, né? Mas uma imagem, né? Que aquela moça da moto. A moça da moto lá. Isso. Que ele foi pro Brasil? Não, acho que foi pro exterior. Foto do Sidney Costa e Toninho Cury. Passagem para a TV Progresso, como é que foi esse processo? Por que mudou? Houve um momento na Globo, no início dos anos... Da metade dos anos 90 para frente, em que mudou a direção. A Progresso foi de 99 a 2003, quando começou a TV Tem. Assumiu a diretora, o nome era Marluce, a dona Marluce resolveu fazer uma remodelação, uma reformulação das emissoras afiliadas e as emissoras do interior. Ainda era do Marinho, ainda era dos Marinhos. Então resolveu Progresso também era Marinho. Era do Marinho. Progresso era do Marinho. Então, aí começou a transformação. Acabou a TV Noroeste, mudou-se assim o modelo, né, da própria televisão. Sim. E veio a TV Progresso, que ficou até quando o J. Ávila comprou. Celso Pelosi, né? Que foi o diretor da TV Progresso, Celso, exatamente. Muito bem de Pelosi. Exatamente. E depois, em 2003, quando o J. Ávila adquiriu as emissoras no interior e, como até hoje, a TV tem. Inclusive, no fim aqui, a gente tem uma reportagem pequenininha de quando mudou para Noroeste, para Progresso, aumentou o tempo do jornal. Então, a gente vai ver no finzinho aí. Alexandre, assim... O fio condutor disso tudo é o jornalismo comunitário. Mesmo com a alteração da TV Globo Noroeste para a TV Progresso e depois para a TV Tem,
O fio condutor, a linha não muda, não muda. É o jornalismo comunitário. É você dar a devida atenção e espaço para o que acontece na cidade e na região. Esse é o mote. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Adib Moanes Júnior, quer falar alguma coisa para a gente encerrar antes de ver mais imagem? Quando vai falar em memória, eu já começo a mexer comigo, né? Porque eu já fico... E essas fitas do começo disso, né? A gente está dependendo dos repórteres que estão trazendo, mas cadê? Isso aí não poderia ficar aqui como município, não poderia a gente estar aqui. Cadê os equipamentos? Outro dia a gente foi no sebo, né? Foi no sebo dos... Tem lá, deixaram os equipamentos. O SEDOC da TV tem... Eles devem ter isso, né? Tem. Porque eu passei, quando a TV fez 10 anos... Eu fui o responsável por passar toda a história de uma TIC para beta. Então, ó. Explica para quem não sabe o que é uma TIC e o que é beta. Não, primeiro o formato, né? São sistemas diferentes e que ninguém tem as máquinas sem ser as emissoras. Então a gente não pode fazer, por exemplo, eu ganhei agora uma beta do Reinaldo Volpato, me deu uma máquina beta. Então agora podemos digitalizar. A fita menor, né? Existia o Super VHS, depois era o, como eu falo, profissionalização dessas fitas. Isso. Mas era fita de analógica. É um sistema de gravação e de edição. Que não tem absolutamente nada a ver com hoje, com celular, com cartão para filmar. Nada. Por isso que as pessoas perguntam, falam assim, eu vejo jornal antigamente, é melhor do que quando chegou na década de 90, porque era película de cinema. Qualidade era película de cinema, que se gravava em 16 milímetros, 35 a 16. Exato. Aí era outra coisa, né? Ia para laboratório. Por isso que não se fazia ao vivo. Tinha que gravar, né? Tinha que revelar esses filmes. Não tinha. Hoje, com essa tecnologia, estão fazendo TV no celular. Que, aliás, só para fazer um encerramento, o que eu acho ótimo. Sim. Eu acho muito bom. Eu acho que para o jornalismo e para a informação circular, informação, não fake news. Para a informação circular, eu acho que temos que ter mesmo os equipamentos modernos e fáceis para que as pessoas tenham cada vez mais acesso ao jornalismo de verdade. Maravilha. Adib Moanes Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui. Parabéns aí pela trajetória. Muito obrigado. Valeu, Fernando. Então a gente termina esse documento Rio Preto com mais imagens da Rede Globo Noroeste Paulista e essa que eu citei no finalzinho, a passagem da Noroeste Paulista para a TV Progresso em 1999. Eu agradeço a audiência de todos. Siga nossas redes sociais, está aí embaixo. Nossos programas estão todos no YouTube, estamos no Facebook também. Dá o joinha lá, clica, curte a nossa página, que você vai estar sempre por dentro das nossas novidades. Um grande abraço e até a próxima. Divisão intermediária, o Tanabi joga toda a esperança de classificação em Lençóis Paulista. Para isso, tem que vencer o Lençoense e ainda torcer para que o Marília perca em casa para o Linense, que é o lanterna do grupo. O Tanabi não quer saber de empate e muito menos de derrota. A classificação da equipe está na dependência da derrota do Marília para o Linense, que já está fora do páreo. Por isso, vencer o Lençoense neste domingo é a única alternativa para quem já está quase com a corda no pescoço. Temos um jogo bastante difícil lá em Lençóis Paulista e também depender do resultado positivo do Linense contra o Marília. As esperanças são poucas, mas nós temos que fazer tudo possível para que consigamos essa vitória e esperar um milagre que isso possa acontecer em termos de futebol. Os jogadores acreditam na vitória. Já a diretoria quer animar a equipe pelo bolso. Está tentando engrossar o bicho dos jogadores, que passaria de 2.000 cruzados para 4.000, com a ajuda dos comerciantes da cidade. O pessoal está ajudando a reforçar o bicho da moçada lá em Lençóis Paulista. Para motivar todo mundo. Tem que motivar essa moçada, porque é o último cartucho do Tanabi. E nós vamos tentar queimar esse último cartucho em Lençóis Paulista e também em Marília, dando um apoio para o Linense. E para encarar a partida de domingo, o técnico Naves não deu moleza aos jogadores. Eles estão treinando todos os dias de manhã e à tarde. Só que a hora que acaba o treino, o campo fica assim, olha, completamente vazio. Os jogadores desaparecem rapidinho. Mas se a gente der uma procuradinha, vai ver que eles estão todos ali, ó. Olha só, de tocaia, esperando o milagre do tropeço do Marília.
A palavra é sua de hoje vai conversar com o escritor Inácio de Loyola Brandão, que tem 14 livros publicados no Brasil e traduzidos em vários países da Europa. Ele está na região para lançar este livro aqui, O Ganhador. Loyola, por que O Ganhador? Tem a ver com você ou tem a ver com o momento em que a gente está vivendo? Na verdade, o ganhador tem a ver com todos os brasileiros, porque no fundo ele é um perdedor. Voltamos agora a Swift, ao vivo com a repórter Margarize Correia. Aqui no posto de Rio Preto, no posto de pedágio, o clima é de muita festa. As crianças tomaram conta do lugar. Vamos saber o que é que elas estão achando dessa festa do Projeto Participação. Você está gostando da festa? Tô. Faz tempo que você está aqui? Já brincou bastante? Já. E você, está gostando da festa? Tô gostando muito, está muito alegre aqui. Você já tinha participado de uma festa como essa? Já, mas essa aqui é muito melhor. É. As crianças estão sendo animadas pelo grupo Criança Feliz, liderado pelo palhaço Pouca Roupa, que está aqui do meu lado. Pouca Roupa, o que você está achando dessa festa? É uma festa linda, onde as crianças estão se divertindo bastante. Eu queria mandar o meu abraço para todas as crianças que se divirtam bastante, porque que coisa linda que é esse Projeto Participação 2. O que já foi distribuído de bala, o que já ajudaram aqui o povo de São José do Rio Preto e ainda tem que ajudar até a noite. Nós já armamos até um circo aqui e a coisa está tão linda que eu não sei nem explicar. A emoção é muito grande. Que Deus ilumine todas as crianças do Brasil. Viva as crianças! Viva o dia 12 de outubro! Viva! Dia de Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva as crianças! Viva! Viva! Viva as crianças! Viva! E junto com toda essa festa, ali atrás no palco, está se apresentando o grupo Choro e Canto, um grupo daqui de Rio Preto. Quem quiser assistir, é só vir aqui no posto de pedágio da Swift. Boa tarde. Muita gente está participando do pedágio aqui no posto da Swift em Rio Preto. As cantoras Rosana e Rosemary estão ajudando as comissões locais a arrecadarem fundos para o projeto Participação. Você já tinha participado de uma festa como essa, Rosemary? Eu já participei de algumas coisas assim, como uma campanha de uma menina aqui em Ribeirão que foi fazer um transplante de fígado nos Estados Unidos. Já fiz muitas coisas. Mas o que eu acho mais importante nisso tudo é quando uma comunidade resolve realmente querer resolver um problema. Até que hora você vai estar aqui esperando as pessoas? Bom, eu convidaria vocês que estão nos assistindo que tiverem a curiosidade de conhecer a mim, ou a Rosana, ou o Beto Carreiro, que nós estamos aqui. Por exemplo, eu vou dar um estágio, nós estamos a 10h05, né? Eu vou ficar aqui até meio-dia. Se vocês quiserem vir até aqui, eu vou ficar muito contente. Eu vou ficar mesmo. O lado de lá e o lado de cá. Um viaduto pode acabar com essa diferença entre os moradores de Três Fronteiras, na região de Jales. Três Fronteiras é dividida ao meio por essa estrada de ferro, que foi construída em 1952. A população criou então apelidos para denominar cada um dos bairros da cidade. Foi criado o lado de lá e o lado de cada linha. Rixa política e bairrismo sempre provocaram muita briga entre os moradores, tanto que até hoje cada um acha que o seu lado é o melhor. Qual lado é melhor? Este. Por quê? Porque lá sai briga, aqui não. Eu moro lá, mas eu tenho comércio aqui, eu gosto mais desse. Eu fui nascido e criado sempre do lado de cá e acostumado do lado de cá da cidade. Para acabar com a divisão, a prefeitura está construindo um viaduto que ligará os dois lados. A obra vai custar 30 milhões de cruzados e vai facilitar o tráfego tanto de lá para cá quanto de cá para lá. Esse viaduto velho aqui já é muito estreito e já aconteceu alguns acidentes e tal, e precisa, o movimento da cidade aumentou, precisa-se que constrói outro, né? O taekwondo existe há mais de 1000 anos e pela primeira vez vai às Olimpíadas. Os atletas já estão se preparando para as Olimpíadas de Seul, que vão acontecer na Coreia no ano que vem. O taekwondo surgiu na Coreia há cerca de 1.300 anos atrás. No Brasil, ele só chegou há 20 anos. Por isso, o esporte ainda não tem muita difusão por aqui. Na região noroeste, há poucas academias, mas os professores acreditam que com a introdução do taekwondo na Olimpíada de Seul, vão surgir mais adeptos. A gente estava esperando por isso já há muito tempo. Para mim, veja bem, quando eu comecei a treinar, eu gostaria que o taekwondo chegasse a uma Olimpíada na época, para mim ir disputar uma Olimpíada.
Como não foi possível, agora eu vejo assim, o taekwondo para a garotada. Você acha que isso vai fazer com que o esporte seja mais difundido aqui no Brasil também? Não tenha dúvida disso, né? Já está sendo, inclusive. Nesse Pan-Americano tivemos uma participação de brasileiros no taekwondo. E isso trouxe assim, muita gente nova para as academias. O taekwondo visa principalmente a harmonia do corpo e da mente. Os exercícios são feitos com base na yoga e exigem muita concentração. O taekwondo é considerado um esporte muito difícil, principalmente porque ele exige muita disciplina. Além disso, para se praticar o taekwondo é preciso muita energia, dedicação e muita telha. Veja por quê. A técnica do quebramento é uma forma de mostrar a força e a beleza do taekwondo sem o contato físico com o adversário. Quantos anos você tem? 8. E há quanto tempo você pratica o taekwondo? 3 meses. O que você está achando? É gostoso. Finalidade única é aprimoramento físico e mental, né? Você se sente bem fazendo esse esporte? Ah, perfeitamente. As academias não têm convênio com nenhuma cerâmica, não, né? Não, não tem. Infelizmente, se alguma estiver interessado em fazer um convênio com a gente, está sempre quebrando aí as telhas e tijolos e tudo mais. A crise econômica traz as boiadas de volta às estradas. Como nos velhos tempos, um fazendeiro de Ibira está trazendo de Goiás a São Paulo mais de 700 bois e está gastando apenas a metade do que gastaria para transportar o gado por caminhão. O berrante anuncia a hora da partida. Este ritual vem sendo cumprido há 40 dias pelos 750 bois. Eles saíram de Pires do Rio, no sul de Goiás, e já andaram mais de 700 quilômetros. 6 boiadeiros estão no comando, um trabalho que exige muita paciência. O gado anda em média 18 quilômetros por dia e tem que parar várias vezes para comer e beber. Sempre sob a vigilância do peão. É muito difícil essa vida, seu Chico? Ah, pra gente que é acostumado não é nada. Faz isso há quantos anos? Faz 30 anos. A boiada ainda vai passar por mais 10 cidades. Daqui, ela segue para uma propriedade entre as cidades de Urupês e Novo Horizonte. São mais 120 quilômetros pela frente. Como o gado já está cansado, os boiadeiros calculam que a viagem vai ser feita em mais 10 dias. Por que o gado não veio de caminhão? É porque por terra fica bem mais barato e o gado vem mais confortado. Tendo pasto, água para ele, pasto para ele comer, água para ele tomar, e ele não emagrece. A nossa invasão passa pela redação e vai direto para o estúdio. Aqui o pessoal começa cedo. As meninas estão ocupadas. Entram em cena os dublês. E com 2 apresentadoras, os ângulos mudam, inclusive o da mesa. Este pequeno detalhe faz muita diferença. Por isso, mãos à obra. Clima de estreia é outra coisa. Na hora do jornal, essa salinha aqui tem a maior concentração de pessoas com curso universitário por metro quadrado. Dá uma olhadinha, a gente vai mostrar pra vocês como é que a coitadinha tá antes de começar o jornal. Mas a salvação tá a caminho. Os preparativos para as entradas ao vivo estão a todo vapor. Daqui eu posso falar aonde? Daqui você fala com Araçatuba, com Rio Preto, com Votuporanga, com São Paulo, com Rio de Janeiro, com quem você quiser. Com a minha mãe em casa também dá? Dá por telefone. Gente, essa é a sala mais gelada que tem na TV. É tão gelada assim para refrescar a cuca na hora de acertar os botões aí? Não, ela é gelada assim por causa do equipamento, fica ligado constantemente, né? Então, se não ficar o ar numa temperatura certa, os equipamentos sofrem um aquecimento e causa dano. E se por acaso alguém mexer num botãozinho que não sabe o que está fazendo, dá para tirar a TV do ar por isso? Com certeza. Enquanto isso, na redação... Bom, e agora a gente vai mostrar para vocês as ilhas de edição, que são esses quadradinhos aqui. Daqui as reportagens saem praticamente prontas para ir para o ar. E é como se o editor estivesse montando uma historinha para ser contada depois. Aqui, por exemplo, o assunto é esporte. A hora vai passando e o frio dá lugar para fome. Olha como são os opostos aqui na TV, porque uma é toda natural, né? Iogurtezinho. E ele, bombom. Bonito, né, moço?
Muito bonito. E gostoso também, né? Muito gostoso. Agora a Kelly, sempre preocupada com o peso, com a linha, né, Kelly? Olha, preocupada eu até tô, só não consigo manter a linha, viu, gente? Ai, mentira, ela faz esporte, ela é uma moça dedicada, a gente sabe. Quando eu posso, eu dou uma nadada, mas eu como menos antes do jornal e aproveito para comer depois. Mais um adepto da alimentação saudável aqui, né, Momente? Claro, sempre. Cada vez mais. Para aguentar o peso da câmera? É. Muitos acham que precisa de feijoada e tal, mas não precisa não, uma frutinha vai bem. Quanto pesa uma câmera? 11,5 kg essa daí, ó. Quem estava na rua vai chegando. Olha a bagunça que ele fez aqui. Mas eu só vou te perdoar, viu, Adriano? Porque hoje, como o jornal vai estrear, ele fez até penteado novo, gente. Olha que gracinha, tá bonito, viu? O cabelo tá com gel para que a imagem fique adequada ao nosso padrão editorial. Mentira, é vaidade, gente, viu? É vaidade mesmo. Concentração total. 40 minutos não é mole, não. Nosso editor que o diga. Bom, isso aqui não é um jogo de baralho, parece, mas não é. Isso aqui é o pessoal que escreveu, a Kelly, a Fabíola e o Lélio. E aqui tá tudo que vai ser dito no ar. Se alguém mexer nisso aqui, o Lélio mata, né, Lélio? Tem que estar organizado para na hora não dar nada errado, né? Então segue a ordem numérica certinho, como é que é? Isso, nas páginas ali tá indicado tudo que cada uma vai falar, a hora que vai falar, a hora que entra uma reportagem, tá tudo indicadinho, não pode ter furo. Você controla o tempo também, é difícil fazer isso? Porque a Rede Globo abre um espaço para a TV Progresso colocar o jornal no ar. Então a gente tem um horário para que o jornal entre no ar e tem um horário para sair. Então lá na hora tem que ficar fazendo as contas do tempo, o tempo das matérias, o tempo do que as pessoas estão falando, para que dê certinho, para que não sobre nem falte nenhum tempo ali. A hora que tem que entrar, entra, a hora que tem que sair, sai. É uma loucura. É um desespero. É que nem montar um quebra-cabeça. Eu acho que é pior um pouco. Agora faltam poucos minutos. Dentro e fora da emissora rola, digamos, um ensaio. Estamos aqui agora ao vivo, o sinal de Votuporanga deve levar menos de 9 segundos, blá blá blá, bli bli bli, blá 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 blá. Pega um outro ângulo, não faz aí na faixa, amarelão aí não. E onde estará a nossa debutante? Achamos a moça! A nossa estreante de hoje. E aí, como é que tá a Fabíola? Tá nervosa? Como é que tá o clima? A gente fica um pouco nervosa, né? Mas vai tranquilizando. Aqui agora é a hora que você se maquila, prepara a voz, então dá pra ficar um pouquinho mais tranquila, né? É hora de concentração. É hora de concentração. Cara nova no SPTV, né? Tô deixando a minha família há mais de 8 horas lá em Curitiba pra vir pra cá, pra a gente fazer um jornal legal, né? Com essa equipe maravilhosa aí. Tudo pronto? Hora de entrar no ar. Boa tarde, o SPTV abre mais espaço para as notícias da região. O nosso telejornal está começando mais cedo e vai ter 40 minutos. Bom, o SPTV primeira edição já está no ar e agora a bola da vez é o segundo, é isso, Márcia? Isso mesmo, a gente está trabalhando para a segunda edição e já preparando o programa de amanhã. Então tem sempre um na frente. A produção trabalha sempre para o dia seguinte. A gente está amarrando, produzindo as matérias que serão apresentadas no 40 minutos de amanhã. Soninha, daqui agora acabou de sair a matéria de São Paulo. Saiu. Agora é rapidinho levar para o jornal. Correndo. Correndo, senão não dá tempo, hein? Para aguentar tanto corre-corre, haja santo. O editor-chefe assiste e anota. Calma, pessoal, tá acabando. E uma última notícia, só para reforçar. A partir de hoje estará acontecendo em Jales a campanha Cidade Limpa. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde e até amanhã, ao meio-dia.
estreia foi tranquila, né? O que você achou, Kelly? 40 minutos sentada não é brincadeira, né, gente? 40 não, 50, né? Claro. Mas foi ótimo, a Fabiola foi maravilhosa, valeu. Por estreia foi maravilhoso. Com a ajuda da Kelly não tem como... Dupla, né? fatal! Essa agitação toda aqui dentro é coisa de maluco, mas o que importa é estar aí, na sua casa, todos os dias, na hora do almoço, contando pra você tudo o que acontece em nossa região. Agora, com muito mais tempo.